Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Graça e paz. Vamos lá, gente, Agora eu não estou mais. Você orou por mim, falou toda a timidez vai embora, e foi embora. Em nome de Jesus, eu também espero que a palavra de hoje gere uma semente no coração de cada um. Antes de iniciar a palavra que Deus me trouxe, eu queria relembrar algumas coisas com vocês, coisas que Deus... sementes que geraram frutos no meu coração no decorrer desses últimos dias. A ministração do Yuri foi uma que gerou uma semente assim no meu coração. Diante de tantas coisas que ele falou aqui, uma das coisas que marcou assim foi: volte a sonhar, sonhe. Quando a gente sonha, a gente tem algo idealizado, a gente tem uma expectativa a alguma coisa, a gente tem um alvo a alcançar. E eu falei: Deus, verdade, eu acho que eu não tenho sonhado. Eu tenho esperado um dia após o outro, toda essa pandemia e todas essas coisas acontecendo, a gente pensa assim, Jesus está voltando, e esquece que a gente está vivo aqui ainda, a gente pode sonhar, a gente pode idealizar algumas coisas, a gente pode ter um objetivo a alcançar. Então, a ministração dele trouxe isso para mim, eu até anotei. Os passinhos para alcançar o propósito, a gente ter fé, a gente ter paciência até chegar à experiência. Então, eu falei assim: Deus, essa palavra eu vou guardar no meu coração. Aí chegou outro domingo, ele ministrou no dia 6. Domingo passado, a gente teve o culto de ceia. E eu estava entrando em pânico. Meu Deus, falta uma semana para eu estar ministrando. E Deus estava um silêncio comigo, um silêncio. Eu falei: Deus, eu coloco diante do teu altar. Se for para estar ministrando, o Senhor vai falar comigo no decorrer dessa semana, nesses cultos. Ou então eu vou chamar o pastor Leandro e vou dizer: pastor, eu entrego, porque se eu for ministrar, vai vir só da carne. E não vai prestar. E o pastor Silvanei falou para nós sobre a necessidade de servirmos a Deus. Como servimos a Deus? Servindo pessoas, servindo uns aos outros, né? E também carreguei essa sementinha, fui para casa, cheguei, a vizinha já estava lá: como vocês estão? Fui servir ao meu vizinho, fui buscar ser mais serva de Deus, procurar a estar mais atenta ao que o Espírito Santo nos fala. Não somente ouvir e virar as costas, mas ouvir e fazer e realmente servir as necessidades do próximo, não somente a minha necessidade. Nós somos uns seres humanos todos ocupados. Se eu perguntar para vocês como está a vida de vocês, uma correria, Lu. Não paro para nada, eu não tenho tempo para nada mais. E realmente tem sido assim para todo mundo. Quando a gente vê, nós estamos sem tempo de perguntar para o nosso irmão: ei, como você está? Você está sumida? O que aconteceu? Né? Depois que a gente conversou com alguém: porque... Falei com a dona Maria: a Cris não está bem, um gripão. Nossa, a Cris, nunca mais falei com a Cris, acho que tem 2 meses que eu não vi a Cris. Oi, Cris, como é que você está? Tua mãe disse que você não estava bem. Então, assim, a nossa correria nos faz a gente enxergar as nossas necessidades, mas não a necessidade do nosso próximo. Então, eu estou servindo a mim mesma, mas eu não estou servindo o meu próximo. Aí o pastor Leandro veio à noite para fechar a noite com uma palavra: ei, povo, vocês têm clamado? A palavra de Deus diz: clame a mim. E aquela palavra assim veio no meu coração, e o Espírito Santo já trouxe assim: divide agora no culto. Peguei meu celular na frente aqui do pastor e digitei a mensagem: olha, uma palavra de Deus para o seu coração. E aquilo veio assim, já imediato, a resposta, minha amiga. Eu estava aqui pedindo para Deus: Deus, o Senhor não fala mais comigo. O Senhor não tem me respondido. Eu estou me sentindo numa depressão que eu só desejo a morte. E aquilo me fez enxergar assim: uau, Deus, são tão poucas coisas que a gente pode fazer para ajudar o próximo, e às vezes a gente não faz, a gente se limita ou deixa para depois. O Espírito Santo vem e dá um toque, e a gente: não, depois eu faço aquilo. Para mim, gente, se eu deixo para depois, se eu não der continuidade
na conversa com a pessoa pelo WhatsApp, coitado, ou a pessoa me manda mensagem, ô Lu, tá tudo bem? Você parou de falar comigo? Ou então, uma semana depois, poxa, eu não respondi a pessoa. Erro meu. Então, assim, eu fui lá e eu comecei, Deus, eu preciso voltar a clamar, não só pelas coisas que eu já tenho anotado, mas pelo próximo, clamar mais ao próximo. Só uma mensagem gerou vida novamente naquela minha amiga que estava tão perdida naqueles dias, falando assim, eu não estava mais ouvindo Deus falar comigo. Quando você mandou a mensagem, foi a resposta de Deus. Deus me ouviu. Deus veio falar comigo. Através da sua vida, eu ouvi Deus falando comigo. Gente, quero compartilhar agora com vocês a palavra do Senhor. Lembre-se que eu sou uma pobre, miserável ser humano, eu não tenho nada para dividir, mas a palavra do Senhor é aquela que se renova a cada dia, é aquela que vem e gera fruto. O pastor Silvanei uma vez falou assim, nós somos cano sujo por onde a água limpa corre. Então, que realmente a água limpa venha correr por toda essa igreja e vocês venham absorver a palavra do Senhor que será ministrada essa noite. A palavra de hoje está em Lucas 19, 19:30. Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que o estão desamarrando, diga-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Algum dos fariseus que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, repreenda os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? A entrada triunfal de Jesus foi ele subir num jumentinho, a qual ninguém havia montado. E eu fui pesquisar um pouco, e um jumentinho, ele precisa ser domado, senão ele ou empaca, ele é pior do que o cavalo. Ele diz que ele é muito teimoso, ele empaca, ele não aceita que ninguém suba nele, ele não aceita comandos. E a Bíblia não fala ali, ele não havia sido montado, e não houve nenhuma dificuldade para Jesus subir naquele jumentinho e cumprir o que ele precisava. E então até o jumentinho entendeu antes que nós o quão era importante aquele milagre que aconteceu ali, já foi ele ter subido naquele jumentinho e ter concluído aquilo que ele precisava cumprir. Lá em Zacarias 9 diz que ele viria montado num jumentinho. Então, o que Jesus estava fazendo? Cumprindo uma profecia. Jesus veio para cumprir. Tudo que Deus tinha determinado, Jesus veio para cumprir. Então, ele montou naquele jumentinho e foi. E ali as pessoas que estavam jogaram seus mantos, jogaram ramos de árvores e cantavam a Jesus. E essa noite, trazendo para os dias de hoje, para nosso tempo, o que nós temos para oferecer a Jesus?
O que nós podemos lançar hoje para Jesus? Lançamos a nossa gratidão? Lançamos a alegria por estarmos em família, em dias onde pessoas têm perdido os familiares. Você é aquela pessoa que pode se alegrar e dizer assim: Jesus, a minha família está completa, hoje eu estou aqui com toda a minha família. Jesus, na minha casa há paz, na minha casa há alegria. Ou você vai dizer assim: Senhor, hoje eu lanço diante de Ti a minha raiva. Eu estou tão indignado, eu estou tão angustiado, eu lanço diante de Ti hoje todas as minhas frustrações. O que você tem para lançar para Jesus? Quando Jesus ele começa a entrar, ele vem com um cortejo. O cortejo que seguia ele era os seus discípulos, as pessoas que haviam sido curado por ele, as pessoas que haviam sido resgatadas, libertas, os pobres, as viúvas, os órfãos, era quem Jesus dava a sua atenção. E a gente tem sido essa representação de Jesus na vida das pessoas. Nós estamos levando libertação para algumas pessoas através do nome de Jesus. Nós estamos levando cura, uma palavra que cura a alma, não só o físico. Deus pode usar a nossa vida para curar alguém fisicamente, mas e a alma? Tantas pessoas tão amarguradas, tão feridas. Nós temos conseguido levar uma palavra viva, que cura, que alimenta, que tira a pobreza. Tem muitas pessoas com dinheiro financeiro bom, mas tão pobre, tão miserável e carente de Deus. Como nós estamos? Nós estamos sendo uma pessoa que se influencia com a amargura do próximo ou que tira toda a amargura do nosso próximo? Aquela pessoa que sabe levar uma palavra que alimenta ou aquela pessoa que acaba se influenciando e quando a gente vê, é verdade. Eu também não suporto aquela pessoa. Sentar com alguém para falar de governo, gente, eu nem perco tempo. Cada um tem uma opinião sobre o governo. E às vezes eu vejo discussões assim lamentáveis, onde há realmente uma divisão. Você não pode mudar a opinião do outro. Então, vamos ficar em paz, vamos, cada um tem a sua opinião, vamos orar a Deus e buscar, em Deus qual é o nosso melhor caminho, a gente, na hora de votar para alguém. Mas assim, há tantas discussões no Facebook ou WhatsApp que eu prefiro nem entrar no meio. Então, quem tem sido nós? As pessoas que influenciam para o bem ou que têm sido influenciado nesses últimos dias? E as pessoas que estavam lá caminhando com Jesus naquele dia, eles clamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E os mestres da lei se irritaram com aquilo e falaram: ei, Jesus, o teu povo lá está estão blasfemando, pede para que se calem. E Jesus fala que se eles se calassem, até as pedras clamariam. Jesus tem usado pedras, pássaros, no lugar de cada um de nós, será? Será que nós temos sido o povo que tem realmente bendito a palavra do Senhor, que tem levado? Ou será que o Senhor está precisando levantar outras pessoas para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer? E como tem estado os nossos lábios nesses últimos dias? A gente tem estado em adoração ao Senhor? Estava cantando agora aqui, o grupo de louvor estava cantando, queremos o teu nome engrandecer. E todas os outros louvores, em adoração ao Senhor. E eu fui lá atrás e eu comecei a falar: Senhor, os meus lábios têm dito isso? Realmente
assim como um filho, quantas vezes a gente envergonha nossos pais em nossas atitudes? Criança, então, né, um vexame atrás do outro que a gente passa. Daí vai crescendo um pouquinho e vem umas fases. Gente, eu me lembro da minha fase assim que eu envergonhava os meus pais. Já grande, assim, a gente acha que sabe alguma coisa da vida. E eu comecei, Deus, eu tenho sido essa filha que te envergonha? Ou eu tenho sido uma filha que agrada, que nas minhas atitudes eu tenho agradado o Senhor, que na minha maneira de me vestir eu te agrado? Como cristão, a gente tem que tomar cuidado em tudo isso. Senhor, eu tenho me vestido da maneira que te agrada? Até isso, no culto de domingo passado, assim, eu estava nessa reflexão, e eu tenho feito academia, porque o médico falou que eu preciso fortalecer a minha coluna e fazer pilates. E eu fui procurar uma academia, fui fazer, e na academia, gente, eu nunca tinha ido para academia. Não suporto academia, é algo muito chato de se fazer, mas... E eu comecei assim, Senhor, é um ambiente onde as pessoas vão querendo exibir o seu corpo. Eu não quero ser uma pessoa que me torne assim. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa que influencia lá dentro. Mesmo que eu seja a única que entenda que o Senhor é o meu Senhor, eu quero ser alguém que influencia as pessoas lá dentro. E eu comecei a entregar isso diante do Senhor. Senhor, que eu não mude as minhas vestes, ao contrário, que eu me cubra muito mais indo para a academia do que eu me descubra. O meu corpo, a Bíblia diz que o meu corpo está separado para o meu esposo. Né? Então, que eu não vá envergonhar o Senhor, não vá envergonhar o meu esposo lá fora. E na terça-feira, se eu não me engano foi na terça, eu entrei com um clamor lá dentro da academia, gente, que eu estava quase ministrando para os aparelhos que eu estava fazendo a musculação. E eu falei, Deus, eu oro por esse lugar, eu espero que todos os funcionários daqui, eles conheçam o Senhor, eles sirvam esse lugar para a tua glória, para a tua honra. E aonde eu estiver, que eu possa ser a diferença e não ser contaminada pelo ambiente que eu esteja. Então, realmente, assim, que a nossa boca e o nosso proceder possa ser em adoração ao Senhor. Possa a gente estar assim, Deus, né, eu te alegro hoje como meu pai, ou eu te envergonho, ou eu te entristeço. Eu não quero ser essa criança aborrecida e fazer coisas que a gente faz quando adolescente ou quando criança para os nossos pais. Mas, ao contrário, eu quero ser aquela filha que tem a disciplina, que tem a tua palavra como a disciplina do meu dia a dia. E que não precise de pedras clamando, de animais falando como falam, né? Que as pessoas não fizeram, Deus usou quem tinha. Né? Então, que nós sejamos um instrumento do Senhor, seja onde a gente esteja, ou seja, o que nós estivermos fazendo. Recentemente, eu comecei a fazer docinhos com a minha enteada, então nós estamos lá. Primeira coisa que tinha que ter era um versículo bíblico para estar honrando o nome do Senhor. Na correria do dia a dia, a gente tem orado ao Senhor, Senhor, né, que o Senhor esteja neste negócio, que o Senhor esteja, porque de nada adianta nós estarmos fazendo sem o Senhor. Então, que cada trabalho, eu sei que a Adri, que trabalha com o salão, ela entrega, né, o tempo dela para Deus. Senhor, aqui não é só um salão, é uma casa de administração. Aqueles que vierem aqui, que sejam para ser curado, que venham para ser ministrado. Então, vocês também têm usado isso no trabalho de vocês? Ah, eu estou lá, não sei, estou no mercado, aí eu vou aqui, eu vou abençoar esse lugar. Ao invés de eu maldizer que os meus clientes são ruins, eu vou abençoar cada um deles. Aqueles que não pagam, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prospere na vida daquele cliente para que ele venha e ele quite a dívida que ele tem comigo. Né? Aqui nós temos bastante costureiras. Quando a gente vai fazer uma costura, é fazer com amor. Não, eu vou costurar de qualquer jeito porque é para ser rápido. Não, a gente faz com amor. Eu sei que todo mundo faz com amor aqui, meninos. E então é isso, nós temos honrado ao Senhor com os nossos afazeres, com as nossas mãos, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com as nossas vestes, com a maneira que nós falamos com os próximos. Nós temos proclamado e louvado o Senhor em adoração?
E naquele dia que estavam todas as vozes clamando ao Senhor, ali, de quase todas aquelas vozes, mais tarde, seriam as mesmas bocas que estariam dizendo: crucifica-o. A gente prefere Barrabás do que Jesus. As mesmas bocas que estavam adorando, eles estavam depois dizendo para crucificar. E por que essa mudança? Porque ali eles estavam esperando um rei que viria formar ali o povo de Judá, um povo poderoso. Nossa, nós temos no meio de nós alguém que, se alguém ficar doente, Jesus vem e traz a cura. Se alguém do exército se ferir, Jesus vai curar. Se alguém estiver passando necessidade, Jesus vai multiplicar o pão. E nós? Para que nós estamos querendo o Rei da Glória? Para que a gente pede o Rei? Ei, Senhor Jesus, eu te reconheço como Rei da minha vida. Mas e para que a gente tem reconhecido o Senhor Jesus como Rei da nossa vida? Será que é para entender assim, Deus, eu entendo que eu fui criado para a tua glória? Ou será que é porque nós também queremos os benefícios e o poder de Jesus? Senhor, contigo vem. Eu sei que vem a cura, eu sei que vem a libertação. Nossa, o Senhor prospera o meu trabalho. Então eu caminho com o Senhor porque o Senhor tem prosperado o meu trabalho. Mas tem que ser o contrário. Senhor, eu caminho com o Senhor independente das circunstâncias. Deus, eu quero caminhar contigo. Se o Senhor me curar ou eu permanecer doente. Eu sei que tudo é para a glória do Senhor. Eu sei que todas as coisas que nós passamos é para a glória do Senhor. E cada vez que a gente caminha mais, que a gente entende mais, que a gente vai tendo um vínculo de intimidade com o Senhor vem trabalhando e tratando mais o nosso coração. Essa semana a gente estava no salão com uma amiga da Adri, e ela tem um problema de toque. Eu nunca tinha convivido com alguém que tem esse problema. É uma pessoa que ela não podia... Se a Adri fosse atender ela, o salão tinha que estar fechado, porque ela não pode ver outras pessoas. Se alguém batia no carro dela, ela precisava que alguém batesse, um conhecido batesse novamente no carro para cortar o circuito, que ela chama, ela fica encircuitada. Então, assim, é uma sofrência. Isso é uma sofrência para a gente só ouvir falar nas coisas. Para ela, então, ela era uma pessoa, já estava em tremenda depressão devido à doença dela. E desde que a gente conheceu ela, isso já deve ter uns 4 anos, eu venho orado, assim, tenho orado por ela e falado: Deus, liberta ela. Né? Liberta ela, porque é uma vida muito difícil, é uma prisão. E essa semana ela esteve ali no salão e ela veio toda feliz compartilhar com a gente que Deus tem... ela já tem avançado, Deus tem libertado ela. E ela já consegue... ela acabou o gás da mãe dela, ela foi e comprou um outro botijão de gás, e ela mesma pegou, ela falou que ela não pegava, porque na cabeça dela passava assim: por quantas casas esse botijão teve, quantas pessoas colocaram a mão. Ela tinha uma sofrência com tudo isso, e agora Deus está libertando. E Deus trouxe fortemente no meu coração assim: apresenta todas as áreas da sua vida. Porque Jesus tem que limpar. Tem quartinhos aí que estão escuros, que estão escondidos. A partir do momento que você apresentar para Jesus, Ele vai limpar e você vai sendo liberta. E tudo isso que está acontecendo na sua vida agora, amanhã servirá para você ministrar alguém que tem a mesma doença que você teve, porque em nome de Jesus você vai ser curada. E eu creio nisso, nós oramos com ela, e ela falou: eu vou fazer isso, eu vou me posicionar, eu vou até meu quarto, eu vou tirar um tempo com Deus, e eu vou dizer: Deus, eu apresento todos os meus quartos escuros aqui, eu apresento tudo aquilo que dói, eu quero apresentar ao Senhor. Então, que seja isso, realmente isso. Eu falei para ela: vai lá e se posiciona, porque o Senhor tem cura para te dar, mas o posicionamento vem de quem? Da gente. Se nós não fizermos a mesma coisa, se eu tivesse dito: pastor, eu não vou ministrar, eu jamais superaria estar aqui, nunca eu vou querer ministrar, porque sempre o medo vai vir, a ansiedade, o pânico, e eu jamais venho aqui.
E o que a gente precisa ter? Palavra do Senhor todos os dias na nossa boca, porque todos os dias tem alguém com que a gente vai cruzar que está precisando da palavra do Senhor. Né? Então a gente precisa. Eu falei, Deus, sonda também. A partir do momento que a gente ministra alguém, a gente é ministrado. Eu falei, Deus, também sonda aqui o meu coração. Eu te apresento todos os meus quartinhos aqui, que ainda não foi apresentado ao Senhor. Toda a minha vergonha. Eu tinha uma vergonha, gente, de pecar e apresentar para o Senhor, que já tinha visto todo o meu pecado. E eu tinha vergonha. Era uma prisão. Até que a gente fez uma mulher única, e ali eu aprendi. Não, eu vou falar mesmo. Agora eu faço besteira, eu falo, Deus, o Senhor já viu, mas eu quero apresentar para não ter. O diabo não tem amarração contra a minha vida. Ele não tem condenação, porque eu apresento diante do Senhor para que isso seja cancelado. Né? Então, a gente apresentar, eu falei até no devocional com o pessoal dos jovens, é aquilo, Deus ministra no nosso coração para que a gente compartilhe da palavra, para que a gente apresente a Deus tudo na nossa vida. Ele já acompanha tudo o que acontece, Ele sabe dos nossos pensamentos. Né? Então, a gente precisa apresentar a Ele. Falar, Deus, o Senhor já viu, o Senhor conhece o meu coração e eu quero te apresentar. Né? Hoje eu passei muito mal, seja o que for, a área da vida, a gente tem que apresentar ao Senhor e ser liberto. Eu estava ouvindo hoje uma ministração que falava sobre Sansão, e eu achei aquilo bem interessante, a maneira que a pessoa ministrou. Sansão foi a pessoa, todo mundo conhece a história de Sansão, a pessoa que foi escolhida e separada por Deus, deixou o cabelão crescer, e ele tinha a força, né, ele era um exército. Deus criou ele, né, Deus separou ele para ser o exército libertador do povo de Israel. E com o passar dos anos, ele permitiu a iniquidade entrar. Ele foi lá e fez iniquidade, o pecado entrou entre ele abriu uma brecha e foi buscar entre o povo inimigo de Deus alguém para se casar, se envolver. E a partir dali, cada vez que ele deixava, né, que ele fazia algo errado, mais e mais ele se afastava de Deus, ele se afastava de Deus. Ali a Bíblia fala assim que o Espírito Santo estava nele. E o Espírito Santo deixou ele, porque ele optou deixar Deus. Ele optou ir para outro lado. E a pessoa ministrou da seguinte forma, que é exatamente assim, quando nós não procuramos Deus, quando nós não vamos intimamente ter um contato com Deus, pouco a pouco o Espírito Santo vai se apagando. Ele vai ficando quietinho, ele vai dando uns alertas. Não é assim, gente, quando eu vou pecar, pelo menos é assim, o Espírito Santo vem na minha mente antes de eu abrir a minha boca. Ele vem e me alerta. Ei, você vai errar, não fala. Isso acontece muito aonde? Dentro de casa, principalmente. Eu vou para falar alguma coisa para o meu esposo, o Espírito Santo fala, e cuidado, e quando eu vejo, eu não ouvi o Espírito Santo. Estou lá, eu lamentando de ter ofendido o meu esposo e de ainda ter ofendido o Espírito Santo, gente. E daí, o que acontece? Se a gente cria um hábito disso, o Espírito Santo vai cada dia ficando mais quietinho, até que o momento que ele nos abandona. E a gente acha que está cheio de Deus, e no fim não está. A gente está cheio de nós mesmos, e não estamos cheios de Deus. E o que aconteceu com Sansão foi exatamente isso. Ele foi se achando o cara, não tem nada. E Dalila era aquela pessoa que estava sendo sincera com Sansão. Me conta o seu segredo. E ele estava lá, fazendo piadinha, brincadeira, até que o quê? O Espírito Santo deixou ele contou, né? Não que fosse o cabelo à força, mas ele optou, foi uma opção dele abandonar a Deus e ir para o lado inimigo. Né? Então, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, é exatamente isso. Nós temos buscado o Espírito Santo a ser o nosso alerta, a ser aquela sirene vermelha de nos indicar, ei, você vai, cuidado, você está errando, cuidado. Né? Ou então, o alerta para o bem, ei, vai lá agora, aquela pessoa está precisando de uma palavra. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais o Espírito Santo, a gente dá lado para o Espírito Santo, mais a gente está ali em comunhão com a vontade do que o Senhor quer para nós. E quanto mais a gente deixa de ler a palavra, de fazer um devocional, já não, eu estou assistindo um filme
E eu gostei da musiquinha do filme. Eu vou lá baixar no YouTube aquela musiquinha para mim ouvir. Era tão legal no filme. Mas não tem o conteúdo consagrado a Cristo. E ali já é um pedacinho que a gente deixa entrar. Eu falo sobre filme, gente, porque é uma das coisas que eu faço. Mas cada um sabe no seu íntimo o que desagrada ao Senhor. E a gente, às vezes, a gente abusa e acha, não, eu estou cheia do Espírito Santo. Só uma coisinha ali não dá nada eu ir fazer. Compartilhar com aquela pessoa ali, de uma conversinha sobre o próximo, não dá nada. Nós tivemos que nos corrigir essa semana. Quando a gente viu, a gente estava falando de um sobrinho nosso, depois a gente não é Deus, vamos ficar quieto, porque quem julga é o Senhor. A gente olha, a gente pode até vir no nosso pensamento, eu não aprovo, mas é o Senhor que vai ter contato com aquela pessoa, nós não somos Deus para julgar ninguém. Então deixa ele com o Senhor, vamos orar por ele, para que ele venha ouvir Deus falar com ele, né? Então, é isso, buscar mais a intimidade com Deus, até o ponto que não seja mais nós, mas o Senhor fazendo através da nossa vida. Eu, às vezes, choro porque no domingo mesmo, quando a minha amiga mandou a mensagem, eu comecei a chorar. Eu falei, egoísta. Egoísta que eu sou. Egoísta. Eu estive na casa da minha mãe em maio, e era aniversário dela. Falei, bom, eu estou aqui, eu vou passar na casa dela, dar um abraço. E eu já fiquei sabendo que ela não estava bem. Mas eu também não estava. Eu falei, Deus, eu não estou bem. Como é que eu tiro um tempo para orar? Ela declarando em palavras que ela estava conversando com o inimigo. Falei assim, é uma batalha muito forte para entrar, eu não estou preparada. A vontade era de chamar os pastores. Pastor, por ligação dá para fazer alguma coisa aqui ou não dá? Né? Mas falei, não, né, eu vou entregar a Deus. Deus levanta alguém nesse lugar. E fui na casa dela, posei na casa dela e repreendendo, Senhor, aqui nesse quarto onde nós estamos, que o Senhor fique aqui, porque nós não queremos incômodo durante a noite. Mas graças a Deus, foi tudo em paz, mas eu não consegui orar com ela. Eu achei que seria uma batalha muito frontal, eu não estava preparada. E eu voltei para casa, compartilhei com a Adri, nós entramos em oração, a Adri também entrou em guerra, em oração. E daí, quando eu compartilhei a palavra assim com ela, que ela falou que estava desesperada, já pedindo para morrer, porque Deus não falava com ela, eu fiquei me achando assim a pior das pessoas. Egoísta. Eu fui egoísta. Egoísta porque eu achei que eu não estava bem. Quem faz, primeiramente, não sou eu. Mas, assim, dedicar mais tempo pelo próximo. Eu vi o quanto eu não estava fazendo isso. Eu estava pensando em mim, nas minhas coisas, na minha família. Eu colocava no grupo de oração lá, pedindo oração para alguém. Orava instantaneamente. Mas assim, sabe, fazendo tudo no automático. Então Deus veio, ei, deixa eu falar com você. Quer mais intimidade comigo? Dedique mais tempo comigo. Você precisa passar mais tempo comigo. Então foi um alerta, assim, tudo isso que aconteceu serve de alerta. Então quem está precisando servir de alerta também fala, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa pelo tempo que eu não tenho tirado contigo, intimamente. Eu acho lindo quando a Cê compartilha assim, eu tive o meu tempinho com Jesus agora. Amém, gente, isso é agradável. Não que vocês não tirem, mas assim, que ela compartilhou comigo, eu falo assim, ei, Luciane, teu tempinho com Deus, onde que está agora? Você precisa tirar um tempo com Deus. Quer se encher de Deus? Tire tempo com Deus. E voltando à palavra, nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. A gente tem que querer Jesus para adorá-lo. Diz, Senhor, eu estou aqui para ficar inteira ou para ficar sangrando. Eu estou aqui para o Senhor. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quiser de mim. E muitas vezes Deus tem chamado no ministério familiar. Pessoas que têm abandonado seu próprio lar. Pessoas que não têm dedicado tempo com a sua família. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que falar com o próximo. Mas o filho está lá puxando, mãe, espera aí que eu estou falando com a outra pessoa agora. Dá um tempo que eu estou falando, eu preciso mandar um áudio, fica em silêncio. E nós fazemos o quê? Nos dias de hoje, gente, a minoria das pessoas que eu conheço tiram um tempo para brincar com o seu filho e dão um celular 1 hora por dia. A maioria das pessoas é o celular e a televisão e está lá. A criança está filtrando tudo o que está se passando.
E hoje em dia, nem o conteúdo cristão está 100%. Eu falo porque eu assisto com as crianças. E às vezes algumas coisas cristãs ainda falam, nossa, eu não me lembro disso, está na Bíblia. Inventaram agora. E a gente tem deixado. E a gente tem deixado muito a família de lado. E olha que os dias de hoje foi a gente se recolher na casa. Será que é em vão? Será que foi só uma coincidência? Ou será que Deus quer que nós ajustemos o nosso lar? Que a gente tire tempo em família para dar real valor para a família, que todos precisam? Ei, a minha família tem sido importante para mim? Eu tenho adorado e honrado ao Senhor, cuidando bem da minha família, cuidando bem da minha casa? Eu anotei aqui para a gente ir para um lugar secreto, tirar um tempo com Ele, ser dele, aprender com Ele a ser melhor, a ser menos egoísta, menos individualista, compartilhar mais do que temos. Eu às vezes sonho, gente. Às vezes eu sonho assim que eu vou chegar um dia, ter muito dinheiro para mim poder ajudar as pessoas. Ai, Deus, como eu queria ganhar R$1 milhão. Eu construiria uma igreja nova, que é o nosso sonho, de ter um templo bom aqui, maior, salas. E ajudar o próximo a comprar coisas para o próximo. Eu sei do que fulano precisa, eu iria lá e compraria. Mas Deus chama a gente agora, com o que temos. O que temos hoje para ajudar o próximo? O que eu tenho hoje para servir ao próximo? Eu tenho condições do quê? É do meu tempo? É do meu dinheiro? É do que eu trabalho? Eu posso ajudar o próximo agora, com o que eu tenho. Assim eu estarei dividindo do meu melhor. Assim como a Bíblia fala sobre aquela viúva que foi e depositou no gasofilaço toda a sua moedinha. Ela deu a melhor oferta. E nós temos dado a nossa melhor oferta. Eu digo, nem estou falando de dinheiro aqui na igreja, estou falando assim com o tempo com as outras pessoas ou com a família mesmo. Nós temos dado a melhor oferta que nós temos? Ou nós temos esperado, Deus, me ajuda a melhorar a minha situação para que eu possa ajudar fulano? Eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses. Filipenses 2. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não somente dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros. A Bíblia fala isso. Esvaziar-se de nós mesmos. Jesus fez isso, ele esvaziou-se de toda a glória dele. Por quem? Por nós, por amor a nós. Nos amou, desejou,
sonhou com cada um de nós. Ai, mas eu estou na família errada. Você está na família que Deus te colocou. O pai e a mãe que Deus desejou para você, que Deus sonhou, que tinha um projeto desde o início, que falou assim: ei, eu vou te colocar lá com um propósito, ser bênção, ser abençoado. Em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo e eu quero abençoar a vida de cada um aqui, dizer: Deus, nós te adoramos, nós entendemos que o Senhor é o centro da nossa vontade, o Senhor é o centro da nossa vida. Nós queremos te adorar, te honrar, te engrandecer. Nós queremos realmente estar aos teus pés. Nós queremos te abraçar, ó Deus, e saber que no teu braço é o nosso porto seguro. É em ti que nós temos a segurança, é em ti que nós temos a confiança de dias melhores, não nessa terra, Pai, porque nós sabemos que aqui há aflição, tribulação, mas com o Senhor, ó Deus, a nossa esperança está em estarmos com o Senhor. Que cada dia nós possamos prosseguir no nosso rumo, no nosso alvo, de estarmos eternamente contigo, ó Pai. E enquanto nós estamos nessa terra, que nós venhamos a fazer a tua vontade, assim como os teus discípulos fizeram de te servir, ó Pai. Nós também queremos te servir todos os dias, te servir, te honrar e adorar ao Senhor com a nossa vida. Amando ao próximo, Pai, ajudando, compartilhando do melhor, ó Pai, que nós temos. Se tornando, ó Pai, pessoas mais humildes, pessoas mais próximas um do outro. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.